eu sou convidada, você pode aceitar? Não. Bom, boa tarde a todos, tudo bem? Então, hoje a gente tem o prazer, né, de contar com a gente, né, a doutora Lígia Bernardetti. Eu vou fazer uma pequena introdução do bio dela, né, e depois vou deixar a palavra com ela, né. Bom, a Lígia Bernardetti, né, ela é pesquisadora e possui uma grande liderança, né, na integração entre pesquisas científicas e operações meteorológicas, né, para diversas aplicações. Atualmente ela é chefe do Air Prediction Advanced Division da NOAA e coordena, né, desenvolvimento de modelos de previsão, desenvolvimento de modelos acoplados de previsão, desde escalas locais até escalas globais. Tem um foco bastante importante, né, em física da atmosfera, composição e previsão contínua, né. Ela tem uma grande experiência, né, liderando, por exemplo, sistemas como o DTC, que é um sistema que contribui ao desenvolvimento, né, e a criação de pacotes de parametrizações físicas, né, que é uma ferramenta essencial para unificar parametrizações e fazer a transição entre a pesquisa e a operação. Bom, ela é uma defensora, né, bastante fervente, né, da colaboração interdisciplinar, né, e seu trabalho fortalece a capacidade de previsão, né, num planeta que está constantemente em mudança. Então, assim, com essa breve introdução, né, eu deixo a palavra com Lígia, né, e vamos deixar alguns minutos no final da apresentação para fazer perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Enver. Boa tarde a todo mundo. Bom, muito obrigada por esse convite para dar essa palestra. O título é Atividades de Modelagem, mas percebi que deveria ter sido algumas atividades, porque realmente não dá para cobrir tudo que a gente faz aqui na NOAA Global Systems Laboratory. Então, vai ser uma maratona. O Enver, peraí, deixa eu ver como avançar isso aqui. O Enver já deu um pouco da minha biografia, mas só para reiterar, o meu bacharelado foi em meteorologia no IAG da USP, depois eu vim para os Estados Unidos, no Colorado, onde eu obtive o meu doutorado em ciências atmosféricas, na SSU. Atualmente eu sou uma funcionária federal na NOAA, onde eu lidero esse grupo em desenvolvimento de modelos e avaliação de modelos dentro dessa divisão chamada EPAD, Earth Prediction Advancement Division, fica aqui em Boulder, Colorado.
E esse laboratório, o GSL, é um dos 10 laboratórios da parte de pesquisa da NOAA. Então, nós não somos responsáveis pela operação, nós não somos parte do National Weather Service, mas nós temos uma colaboração muito grande com o setor operacional. Desde que eu saí do Brasil, eu nunca dei uma palestra em português. Então, não sei como é que vai ser isso aqui. Tá dando certo aí o vídeo? Bom, se alguma coisa não estiver dando certo, me fala. Ok. Eu nunca dei uma palestra em português. Esses slides são em inglês, eu vou tentar falar em português, vamos ver o que acontece, e se não der certo, eu vou ter que sair falando inglês. Vamos ver como é que vai ser. Então, a visão do NOAA Global Systems Lab... Lígia, Fala. você está compartilhando slides? Ai, caramba. Não, eu acho que eu parei de compartilhar, né? Por isso que vocês estão me olhando assim, como que está acontecendo. Espera aí, vamos lá. Vamos voltar para isso aqui. Window. Que tal? Vamos ver aqui. Que tal agora? Tá bom assim? Agora eu não estou mais te vendo, por isso você tem que falar verbalmente, se precisar falar alguma coisa. Tá bom? Assim? Sim, está perfeito, Lígia. Perfeito. Então vamos lá. Bom, então, Global Systems Laboratory em Boulder, Colorado, a nossa visão é desenvolver sistemas que entregam soluções para fazer previsões melhores. E o que isso quer dizer é que nós não fazemos previsões, nós não somos um sistema do setor operacional, mas nós temos que entregar sistemas, tais como modelos, que trazem novas soluções ao setor operacional para que eles possam entregar as previsões que eles têm que entregar. Então, para fazer isso, nós temos vários objetivos estratégicos, e um deles é o desenvolvimento de modelos do sistema terrestre. A gente trabalha em várias escalas e áreas de atuação do sistema terrestre. Então, por exemplo, aqui na Vertical Axis, a gente tem os domínios da Terra, indo do oceano até a atmosfera, passando pela criosfera e pela Terra. Nossa principal área de atuação é a atmosfera, mas nós também temos um pouco de trabalho em oceano e Land Surface Models. Nós trabalhamos principalmente na área de modelos físicos, não tanto, um pouco em química, mas não em biologia. Nós trabalhamos em vários níveis vamos dizer, do end-to-end modeling system, desde a assimilação de dados até a modelagem com a física e composição do ar. Usamos observações, obviamente, para assimilação e para verificação, e agora também temos um componente grande em Artificial Intelligence e Machine Learning. E a gente trabalha em várias escalas, desde alta resolução até a escala global. Eu diria que o nosso carro-chefe é da ordem de 3 quilômetros em resolução. Então, falando em 3 quilômetros, talvez vocês tenham ouvido falar desse modelo chamado HER, que essa abreviação quer dizer High Resolution Rapid Refresh Forecast System, que é um modelo baseado no sistema WRF, Weather Research and Forecast Model, e agora a gente está no HER version 4, que foi a última implementação operacional. O HER funciona nessas grades que estão delimitadas em verde, então tem uma parte aqui em cima do Conterminous United States, e tem um outro domínio sobre o Alasca, e ele usa como condições iniciais de fronteira um outro modelo chamado Rapid Update Cycle, que roda numa grade de 13 quilômetros, aqui nesse domínio em branco. E esse modelo HER, de 3 quilômetros, é utilizado para
muitos tipos de previsão de tempo, tais como previsão de tempo severo em supercélulas e tornados, derechos, que são tempestades de vento severas, também para tempo severo na época do inverno, tal como tempestades de neve induzidas por efeitos de lagos, e também um aspecto de composição do ar, principalmente fumaça de incêndios florestais. Bom, o HER roda com uma assimilação de dados, um ciclo de 1 hora, quer dizer que a cada 1 hora são trazidas novas observações e feita uma nova análise, e isso é feito com o Grid Point Statistical Interpolation System. Em termos de observações, são aquelas que vocês poderiam esperar, tá? Como radiosondagens, observações de superfícies, METAR, satélite para cloudy radiances, radar e observações obtidas por aviões. E o HER Data Assimilation System roda com 36 membros, todos com 3 quilômetros. Ele usa a informação do GDAS, que é o Global Data Assimilation System, do NCEP, e ele é partially cycled, quer dizer, uma vez por dia, ele para de ser continuamente cycled, e ele é reinicializado a partir do Global GDAS, para evitar que ele saia divergindo do clima devido a esse continuous cycle. A simulação é feita basicamente só na atmosfera, mas a gente também muda as condições de solo, alterando a temperatura e umidade do solo, baseado na assimilação de dados da atmosfera. Então, isso que a gente chama de Soil Weakly Coupled Data Assimilation. Além de ter o modelo determinístico de 3 quilômetros, a gente também trabalha bastante com informação probabilística. Então, tem um ensemble chamado HREF, High Resolution Ensemble Forecast, que tem vários membros. Um deles é o HER, que eu mencionei antes, mas tem vários outros membros. Alguns são time lagging, quer dizer, são o próprio HER, porém, em inicializações anteriores, e esse ensemble é um multimodal ensemble de 3 quilômetros, em que a gente tem diferentes modelos, e esse modelo é muito utilizado pelo sistema operacional para produzir informação sobre a incerteza da previsão. Esse display aqui, que é utilizado pelos previsores do serviço meteorológico, também é desenvolvido aqui no nosso laboratório. Então, a gente tem um aspecto de desenvolvimento de ferramentas e workstations e interfaces para os previsores, mas isso não é na minha divisão, é numa outra divisão que tem aqui. Como eu falei, a gente tem esse aspecto de previsão, de composição da atmosfera. Então, o HER, o modelo HER, também prevê fumaça emitida por incêndios florestais. E aqui a gente está vendo uma animação do Total Smoke. Bom, mais ou menos isso. O novo modelo com o qual a gente está trabalhando prevê, além de fumaça, também a poeira, 2 tipos de poeira, mais pesada e mais leve, e agora a gente está trabalhando num novo que também prevê 6 espécies de pólen para aqueles que sofrem de alergias poderem ter os seus alertas. Bom, tudo isso não poderia ser feito se a gente não tivesse modelos de comunidade, então a gente trabalha bastante com o modelo WRF, e agora estamos começando também a trabalhar com o MPAS, que são modelos distribuídos pelo NCAR e muito utilizados na comunidade, inclusive no Brasil. Bom, agora falando sobre uma outra coisa aqui, um pouco diferente, é a questão da produção operacional da NOAA, que tem lá no NCEP. Nesse paper que foi escrito aqui em 2022, ele lista que no NCEP tem 21 sistemas de previsão que estavam rodando nessa época. E aqui no meio você vai ver que tem em algum lugar aqui, o HER,
e o RAP, que eu mencionei antes, mas tem muitos outros modelos, e o problema com isso é que todos esses modelos usam diferentes núcleos dinâmicos, diferentes físicas, diferentes code bases, diferentes scripts e workflows para rodar. Então, é muito difícil manter e desenvolver uma base tão diversa que cresceu organicamente ao longo dos anos. Então, tem tido um processo para tentar diminuir o número de modelos e consolidar as bases de códigos em menos. E aqui está se falando num processo para reduzir o número para apenas 9 aplicações. Então, essa consolidação está se dando dentro do auspices do Unified Forecast System, que poderia ser mais ou menos semelhante ao esforço de implementação do sistema Monan no Brasil. O que define que ele seja um Unified Forecast System é vários aspectos de infrastructure, a partir dos quais você pode fazer diferentes aplicações para ter diferentes produtos. A gente quer fazer com que esse modelo, esse sistema, seja não só para previsão, mas também possa ser usado para pesquisa e academia, que a comunidade possa fazer o seu desenvolvimento, que ele possa ser facilmente passado da pesquisa para operações, que as previsões sejam as melhores possíveis e que facilite toda essa production suite ficar menos complexa do que ela é hoje. Então, a partir desses building blocks de infrastructure, a gente organiza o UFS em diferentes aplicações. Então, nós temos grupos de códigos e grupos de pessoas, de times, que elaboram pesquisa e modelos na área de medium range weather, até 2 semanas, subsazonal a sazonal, para ciclones tropicais, para short range weather, que é até poucos dias, para space weather, atividades costeiras e qualidade do ar. Bom, em termos da infraestrutura que é usada para o UFS, a ideia, como eu estava falando, é que ela seja modularizada e possa ser usada para essas várias aplicações, mas que esteja dentro de uma base de código única, no nosso caso, utilizando o GitHub, e a gente está saindo do GSI, e o nosso principal componente daqui para frente vai ser o JEDI, para assimilação de dados. No UFS Weather Model, a gente tem, of course, é claro, o componente atmosférico, que até o momento tem usado o núcleo dinâmico do FV3, mas que daqui para frente vai também incorporar o núcleo dinâmico do MPAS. E aí a gente tem a CCPP, que é um conjunto de parametrizações físicas, e para ser usado com a atmosfera, e também as outras subcomponentes das outras partes do modelo terrestre, tais como o WaveWatch, MON6, SAI6 e o GoCarton CMAC para a composição do ar. Tudo isso é conectado com um coupler baseado no ESMF, Earth System Modeling Framework, e aí a gente usa o UPP, que é o nosso sistema de pós-processamento, e a gente tem um sistema de verificação de previsão chamado MET+. E tudo isso se dá em cima do Spec Stack, que nós usamos esse aplicativo Spec para fazer o nosso package management, de forma que todas as bibliotecas e versões dos vários underlying stack que são necessários podem ser compatíveis com o sistema todo. Bom, então eu estava falando antes que a gente tem esse modelo chamado HER, né, o de 3 km, e o RAP, que é aquele de 13 km, e a ideia é simplificar e absorver vários modelos dentro desse novo modelo baseado no UFS, no Unified Forecast System, que vai se chamar RRFS, Rapid Refresh Forecast System, e vai ter um domínio de 3 km sobre essa área vermelha mostrada aqui. Então, o estado desse modelo é que ele já existe e está agora passando por seus últimos testes lá no National Weather Service, no NCEP, para se tudo der certo, para ser implementado
até março de 2026. Entretanto, em alguns testes feitos com o RFS, Rapid Refresh Forecast System, em 2023 e 2024, viu-se que para springtime, então primavera dos Estados Unidos, no centro dos Estados Unidos, para casos de tempo severo, a morfologia das células de precipitação não estava muito adequada, uma representação muito fiel da atmosfera. Então, aqui nesse painel, a gente tem as observações de radar no lado direito, no centro o RFS, e aqui do lado esquerdo o HRRR. E a gente nota que o RFS tem essa tendência a formar algumas células muito intensas, com precipitação muito localizada, o que pode ser visto aqui nessa imagem de verificação de bias, de refletividade. Aqui é para 3 horas de acumulação de precipitação, para aqui no eixo X, diferentes thresholds de precipitação em polegadas. E o RFS tem um bias muito maior do que o do HRRR e muito maior do que 1, que seria o valor correto. Bom, devido a esses problemas com a morfologia, houve uma recomendação do National Weather Service, em conjunto com outros grupos de desenvolvimento modelo, de que se explorasse o uso do MPass Dynamical Core para o futuro no UFS. Então, a gente já está fazendo isso aqui no nosso laboratório. Nós, nos últimos mais ou menos 12 meses, começamos a aprender MPass a partir da nossa experiência com o WRF, e atualmente já estamos com várias configurações do MPass rodando em tempo real aqui para pesquisa, assim, para desenvolvimento, né? Então, nós estamos rodando diariamente 12 quilômetros, uma configuração para testar a nossa previsão de fumaça e pólen. Nós temos uma configuração de 12 quilômetros rodando com JEDI. Nós temos uma configuração de 3 quilômetros, e todas essas são em cima do Conterminous United States. Duas configurações de 3 quilômetros em que a gente testa diferentes aspectos da física. Durante a estação de furacões, aqui começando daqui a um mês, mais ou menos, nós vamos começar a rodar Não, na verdade, o ano passado nós rodamos na estação de furacões 3 quilômetros sobre a bacia do Oceano Atlântico, e nós também estamos rodando 1 quilômetro numa grade menor para obter previsões meteorológicas que podem guiar nossas decisões a respeito de incêndios florestais. Além disso, a gente está rodando um Global Uniform Resolution de 15 quilômetros e um outro com refinamento de 3 quilômetros em cima da CONUS. E vamos começar daqui a um mês a rodar um Global com 3 quilômetros em cima do Oceano Atlântico para a estação de furacões. Então, tudo isso tem sido uma transição muito ativa, né, do HRRR para depois esse UFS baseado no FV3 e agora para o MPass, para as futuras implementações do Rapid Refresh Forecast System. A gente está bem feliz com os resultados iniciais que a gente está obtendo do MPass. Por exemplo, esse aqui é um mapa de bias de refletividade de radar. Em vermelho, a gente tem o HRRR, mostrando que ele tem um bias de refletividade relativamente alto, especialmente para quantidades maiores de DBZ, por exemplo, essa linha aqui é para 35 DBZ, e que com o MPass a gente está conseguindo uma previsão melhor para esse tipo de representação de refletividade. Refletividade é uma métrica muito importante aqui para os nossos previsores de tempo severo. Bom, além de rodar o modelo MPass standalone, a gente está colocando o MPass no Unified Forecast System, quer dizer, pegando só o núcleo dinâmico e conectando ele no Unified Forecast System.
o que é interessante para nós, porque uma vez que está no UFS, ele vai se conectar com o CCPP, que é a nossa biblioteca de parametrizações de física, então vai poder usar as parametrizações de física que outras aplicações do UFS já estão usando. E isso é é dessa maneira, com o MPath DICOR dentro do UFS, que nós pretendemos implementar a próxima versão do RRFS version 2, provavelmente em 2028. Só para vocês saberem um pouquinho mais sobre o que é essa Common Community Physics Package, ou CCPP, que é essa biblioteca de físicas. Aqui na figura vocês podem ver como é que isso funciona, e nesse retângulo cinza a gente tem a CCPP com as diferentes módulos com parametrizações físicas para vários tipos de processos físicos, tal como camada limite, microfísica, convecção, etc. E a CCPP vem com um framework, um software framework, que permite conectar essa biblioteca a qualquer modelo. Bom, ela é interoperable, em termos que ela pode ser utilizada com uma variedade de modelos. Ela já é operacional no UFS, rodando com o modelo de furacões do UFS chamado HAFS, Hurricane Analysis and Forecast System. Ela está sendo adotada pela Marinha Americana para uso no seu modelo novo Neptune, que deve ser implementado no próximo ano, e está sendo também adotada em alguns modelos do NCAR, tal como no modelo de clima. Bom, ok. Então, eu falei bastante até agora sobre alguns modelos que a gente está desenvolvendo aqui no laboratório, e agora eu queria falar um pouco sobre o processo de transição desses modelos para a operação. A gente trabalha com um conceito que a gente chama de stages and gates, que é que a gente tem muita pesquisa, ou muitas inovações, muitas ideias, muitos códigos entrando aqui no lado esquerdo do processo, e essas inovações vão ser avaliadas progressivamente de diversas maneiras, e algumas delas, aquelas que forem mais relevantes, vão se tornar candidatas para implementação operacional. Então, um processo de seleção através da sua maturidade, dos seus resultados em testes. Então, esse aspecto de testes do processo de passar uma inovação para a operação é muito importante. Por exemplo, aqui no caso do RFS Version 1, a gente começa com um documento bastante extenso, que descreve todo o planejamento do que é previsto para esse modelo, o que tem de novo, quais são os riscos, quais são a timeline. Bom, aí a gente tem, depois que a gente tem já um protótipo que pode estar rodando, a gente tem uma avaliação muito intensa, por exemplo, como eu falei agora, o RFS Version 1 está entrando nesse processo de testes do NCEP, começou no mês passado, dia 17 de abril, e aqui a gente vai ter o auxílio de previsores para olhar as rodadas, tanto em tempo real quanto retrospectivas, e dar a sua avaliação. Mas para fazer essa avaliação, é muito importante definir antecipadamente quais que vão ser as métricas, né? Que campos, que variáveis, que níveis, que horários de previsão, etc., que métricas estatísticas vão ser utilizadas. Então, por exemplo, aqui a gente teve um workshop de 3 dias com a comunidade, com o serviço meteorológico, para ajudar a definir as métricas. Outro processo que a gente usa bastante são essas test beds, né? Então, a NOAA tem 12 test beds que testam inovações, algumas são para modelos, outras test beds são para outras coisas, mas que ajudam também a gente a colocar os modelos na frente dos previsores para obter o seu feedback. Então, eu tenho alguns exemplos, acho que eu tenho 3 exemplos aqui de alguns trabalhos nos test beds. Então,
No Developmental Test Bed Center, essa é uma test bed que é relacionada a qualquer tipo de desenvolvimento de modelo numérico, não é para uma aplicação específica, do tipo aviação ou sei lá o quê, em geral. E uma das coisas que a gente faz é esse tal de hierarchical testing, quer dizer, a gente testa não só o modelo já fazendo previsão, mas a gente testa partes específicas, tais como núcleo dinâmico, ou só a física do modelo. Então, para isso, a gente faz muito uso do Single Column Model, um modelo de coluna, que a gente inicializa tanto a partir dos UFS runs, quanto a partir de estudos de campo, experimentos de campo, e para forçar só aquele modelo de coluna que não tem um nonlinear feedback com as forçantes dinâmicas. E assim, a gente pode fazer uma série de estudos, por exemplo, aqui eu só estou mostrando um output de todas as tendências, aqui é uma coluna vertical de tendência de temperatura no modelo das diferentes parametrizações físicas. Então, um pesquisador pode fazer alterações nas parametrizações físicas e verificar com bastante detalhe como que elas estão se comportando dentro da suíte de física. Aqui é um outro exemplo de test bed relacionado à previsão de furacões, onde se organiza todo ano na estação de furacões um experimento em tempo real, em que vários grupos participam com os seus modelos. No nosso caso, nós participamos com o modelo MPAS de 3 quilômetros no ano passado, então nosso laboratório participou com essa configuração, nessa elipse aí. E nós ficamos bastante encorajados pelos resultados que nós obtivemos, como o MPAS, foi a nossa praticamente primeira vez configurando o modelo. A gente vê aqui o MPAS está em cor de laranja, e aqui do lado esquerdo a gente tem erro de posição, no lado direito erro de intensidade dos furacões, e se você olhar nos plots que tem os RAWs, quer dizer, os erros sem normalização, você vê que o laranja está menor do que os outros modelos, quer dizer que esse modelo experimental baseado no MPAS que a gente fez deu menos erro de track do que os modelos operacionais utilizados pelo National Hurricane Center, e também na área de intensidade nós nos saímos relativamente bem com esse primeiro protótipo de MPAS. Uma outra test bed muito importante para a NOAA é a Hazardous Weather Test Bed, ou test bed de tempo severo, onde toda a primavera, que é justamente agora, está acontecendo essa semana, há um experimento em que vários grupos trazem os seus modelos para fazer uma intercomparação. E é muito legal. Esse ano, infelizmente, não está havendo um componente presencial, está só virtual. Mas quando é presencial, funciona mais ou menos assim. Tem numa sala uma variedade de pessoas. Por exemplo, aqui um professor de universidade, um previsor e um desenvolvedor de modelo. Né? E com toda essa interdisciplinariedade, ajuda bastante a entender como os modelos estão funcionando, e os desenvolvedores conseguem ter bastante feedback de como os previsores estão vendo essas inovações. Bom, voltando a falar um pouco sobre o UFS, como a gente tem esse código muito modular, que pode ser usado para muitas aplicações, o código é, obviamente, muito complexo, né? Então, aqui não dá para explicar tudo o que tem nesse diagrama, mas, por exemplo, se você olha nesse quadrado aqui, onde está escrito UFS Weather Model, que é um modelo prognóstico, né? Você vê que ele tem várias partes, o FE3ATM, que é o modelo ATM, atmosférico, mas também tem, lógico, SAIS para o Sea Ice, tem o GOCART para a qualidade do ar, tem 2 modelos de oceano, HICOM e MOM6, etc. Então, todo o manejo desse código é uma coisa extremamente complexa e que, para facilitar essa colaboração entre vários membros da comunidade, tem que ser feito com muito cuidado, né? Então, nós usamos
conceitos de Git Flow para o manejo, tentamos ao máximo ter muitos testes, tanto os unit testing como end-to-end testing, e usar conceitos de CI/CD, Continuous Integration and Continuous Development, para manejar esse código. E essa nova organização, que existe apenas há, sei lá, há 4 anos e meio atrás, chamada EPIC, Earth Prediction Innovation Center, é um novo grupo financiado pela NOAA para justamente fazer essa infraestrutura de software, fazer um manejo de software do UFS e dar suporte à comunidade. Então, por exemplo, aqui a gente vê que eles estavam oferecendo um treinamento em GitHub para os membros da comunidade, eles dão um treinamento específico para estudantes de pós-graduação, para aprender a como usar o modelo, etc. Então, isso tem sido uma parte muito importante de conseguir fazer o community involvement. Bom, na GSL, a gente está trabalhando com outros modelos além do UFS, então não é só o UFS, então só para dar um highlight aqui, nós estamos bastante interessados em modelos de altíssima resolução, indo até aproximadamente 10 metros. Uma das nossas principais visões para como a gente utilizaria esse modelo é para fire behavior e urban forecast, centros urbanos. Então, nós estamos desenvolvendo atualmente esse GeoFluid Object Workbench, que é um novo modelo que a gente construiu em C++, com alta acuidade para alta resolução. E nós estamos começando a fazer mais testes com esse modelo para esse tipo de atividade de alta resolução. Aqui nós temos uma demonstração de como ele pode representar plumas, e o que vai ser muito importante para esse tipo de aplicação de fire behavior. Ok, agora nos últimos minutos aqui dessa apresentação, eu vou falar sobre a nossa parte de inteligência artificial e machine learning. Então, no fim do ano de 2024, nem parece que já foi ano passado, porque AI tudo acontece tão rápido, houve esse workshop, onde a NOAA discutiu vários aspectos do chamado AI for Weather Prediction e sobre a nossa estratégia para fazer isso. Isso foi publicado nesse artigo do BAMS. E várias ideias ou prioridades saíram desse workshop, e o nosso laboratório aqui no GSL está trabalhando em 2 prioridades. Uma é no desenvolvimento de Artificial Intelligence Models para Convection Allowing Scales, então, substituição total do HER model, que eu falei antes, por um emulator, e também na pipeline para poder obter os dados e treinar os modelos. Então, tem um aspecto de infraestrutura para poder treinar os modelos. E a segunda coisa com a qual a gente está trabalhando é a verificação e validação dos modelos de inteligência artificial. Isso também é muito importante, porque tem aspectos desses modelos que têm que ser avaliados de maneira diferente do que os modelos físicos, porque como eles não têm constraints para seguir as leis da física, eles muitas vezes fazem... você verificando uma variável não quer dizer que as outras variáveis derivadas daquela fazem sentido. E também esses modelos fazem coisas estranhas do tipo descontinuidades temporais, descontinuidades espaciais, coisas que os modelos físicos não fazem. Então, eles têm que ser avaliados com métricas complementares àquelas dos modelos físicos. Em termos do desenvolvimento desse HER Emulator, nós estamos fazendo isso em colaboração com outros laboratórios. Nesse momento, nós estamos com 2 modelos treinados a partir dos arquivos do HER, né, da análise do HER. 3 anos de arquivos nós utilizamos
Poderia ter sido mais longo, mas como o Her vai passando por várias versões, se a gente usasse um período muito longo, ia ficar uma série descontínua. Nós temos modelos baseados em duas metodologias, um baseado no GraphCast e o outro baseado em Residual Network, ResNet. E quanto ao ResNet, a gente tem versões determinísticas e probabilísticas. Nós estamos fazendo previsões até 18 horas, então é para curto prazo, né? Eles são treinados para 1 hora, 3 horas e 6 horas, e a partir desses treinamentos a gente stack the forecast para um roll-up até 18 horas. Nós estamos prevendo 6 variáveis atmosféricas em 12 mandatory pressure levels, mais 2 variáveis de superfície, refletividade de radar, como falei que é muito importante para nós, e é semelhante à precipitação, e temperatura. E nesse momento a gente tem 4 meses rodados que nós estamos avaliando. Em termos da geração do ensemble, como disse, ela é baseada nesse Residual Network, ResNet, Her. Nós usamos um diffusion model, with the denoising diffusion implicit model, em que a gente acrescenta noise, retira noise, e com isso estamos fazendo 10 membros de ensembles, dá para fazer mais membros facilmente. Cada membro é rápido para gerar, mas o diffusion model em si não é tão rápido assim. Uma rodada de um membro de diffusion model custa mais ou menos 30 a 50 vezes mais do que gerar um modelo determinístico sem o diffusion noise. Mas, de qualquer maneira, tudo isso é muito mais rápido do que rodar um modelo físico. A gente está testando isso em vários domínios, mas hoje os resultados que eu vou mostrar são usando um sampling de 6 quilômetros sobre esse conterminous United States. Então, aqui tem alguns exemplos do refletividade de radar em 3 quilômetros. Na fileira de cima aqui, a gente tem do lado esquerdo a análise de refletividade, no centro a previsão do modelo de AI, do lado direito o erro. E a coisa mais interessante de mostrar aqui é que a diferença entre o deterministic e o ensemble é que o deterministic é muito smooth, ele é muito smooth. Enquanto que o ensemble member com o diffusion noise, ele retém muito mais das fine scale structures da precipitação. Aqui é uma semelhante, um slide semelhante, mas aqui em cima a gente tem um membro e aqui a gente tem um outro membro, só comparando a diversidade que a gente obtém entre os membros. Essa história de smoothing é muito interessante e importante de prestar atenção. O que a gente nota é que quando a gente olha para variáveis contínuas, tais como temperatura, não há muita perda de energia na alta resolução, quer dizer, retém as estruturas de alta resolução, independentemente de que modelo a gente usa. Então, por exemplo, aqui a gente está comparando a análise do Her, que é o modelo físico, com o GraphHer, com o ResHer, com o ResHer com difusão, que é aquele que faz o ensemble. E não faz muita diferença nem para a previsão de 1 hora, nem quando a gente vai para o futuro, 6 horas, ele mais ou menos retém a estrutura das células. Porém, quando a gente olha para variáveis descontínuas, tais como refletividade, já é outra história. Faz muita diferença que tipo de algoritmo que a gente usa. E o azul, que é o modelo físico, retém muito mais power energy no alta resolução, tal como o modelo que usa difusão. Mas o GraphHer e o ResHer sem difusão não retém, e quando a gente vai para 6 horas, estamos razoavelmente satisfeitos com a difusão que a gente tem, continuando a manter as estruturas e não fazer o blurring. A gente está começando a olhar Ensemble Calibration, então aqui a gente tem esse gráfico mostra o spread skill, a diferença
diferença, o ratio entre o spread e o erro do modelo em função do horário da previsão até 18 horas para diferentes variáveis que estão sendo previstas. E, apesar do valor ser menos do que 1, quer dizer que o ensemble não é disperso o suficiente, quer dizer, não encompass toda a solução da atmosfera, mas também esse spread skill não está tão pior do que aquela dos modelos físicos, porque a maioria dos modelos físicos também não tem uma boa spread. Então, a gente está razoavelmente satisfeito com o spread que a gente está obtendo. E outras atividades que estão acontecendo na NOAA, nessa área, mais na área global, com colaboração com a gente, mas não com uma participação tão grande nossa, são o desenvolvimento de modelo global. Então, a gente tem um GraphCast, que é basicamente o modelo da Google, mas treinado com o GFS, em vez de como eles treinaram com o ERA5. E a gente vê que para Anomaly Correlation Coefficient, para o geopotencial de 500 milibares, o modelo de inteligência artificial produz um ACC melhor do que a linha preta, que é o modelo GFS físico. E também estamos trabalhando com o Global Ensemble. Aqui a gente tem na RMSE, erro e spread em sólido e pontilhado para o hemisfério norte e para o hemisfério sul. E comparando o GEFS, o Global Ensemble, em preto, com os de Machine Learning. E a gente vê que o Machine Learning se comporta mais ou menos igual ao GFS no hemisfério norte, e no hemisfério sul a gente nota algumas diferenças, eles são semelhantes em erro, porém em spread, o Machine Learning está dando menos spread do que o modelo físico, então definitivamente tem que continuar desenvolvendo isso. A gente também está trabalhando com Foundational Model, em termos de fazer um Global com Nest Refinement, então nesse caso é um modelo global, não sei se dá para ver aqui, o contorno dos Estados Unidos, aqui é o Pacífico, para um caso de Atmospheric River, e esse aqui é o Integrated Vapor Transport, quando o Atmospheric River chega aqui aos Estados Unidos, e então estamos começando a desenvolver esse tipo de modelo nested com AI. Para fazer tudo isso, nós estamos usando o ECMWF Anemoy Framework, a nossa pipeline, que nós estamos utilizando também, e nosso laboratório está contribuindo essa parte de verificação dos modelos de AI, adicionando ela a essa pipeline. Acho que é mais ou menos isso. Então, acho que o resumo da ópera é que o laboratório está trabalhando num número de fronteiras de desenvolvimento de modelo, de sua transição para operações, tanto na área física quanto na área de machine learning. No nosso laboratório, nosso principal foco é em alta resolução, mas não é só colocar os modelos para lá da porta, mas também é ver que os previsores estejam fazendo bom uso deles. E esse aspecto de transição para operações é uma das coisas que a gente está mais, assim, antenado, digamos, mais ligado aqui no laboratório, para que as coisas que a gente desenvolve sejam utilizáveis. Então é isso, obrigada pela atenção. Bom, muito obrigado, Lígia, por essa palestra muito legal. Bom, eu primeiro a gente tem até as 4 horas, né, para conversar um pouco. Primeiro eu vou deixar fazer perguntas para o pessoal que está online, né, e depois para o pessoal que está no auditório, tá bom? O Saulo levantou a mão, então, Saulo, por favor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Lígia, obrigado pelo seminário. Eu tenho, na verdade, várias questões, mas eu não vou dominar aqui, tomar todo o tempo. Eu queria, das questões que eu tenho, eu queria que você me falasse sobre as duas seguintes. Naquela configuração do modelo global com MPAS
e resolução variável, em que vocês estão planejando uma grade de 3 km sobre o Conos e 15 km fora, vocês antecipam alguma dificuldade adicional com relação à assimilação de dados? Eu quero dizer, alguma dificuldade adicional em que você tem a assimilação de dados numa grade de resolução uniforme, indo para essa resolução variável, tem alguma antecipação de alguma dificuldade adicional? E só para fechar, a outra questão é com relação ao IA, como é que você vê a NOAA, dentro da NOAA, qual que é o balanço que vocês estão pensando entre a continuar investindo na modelagem tradicional e física e investir na questão da modelagem baseada em treinamento de dados, em dados, ou usando IA? Bom, nessa área de assimilação de dados, Saulo, aí tem a outra divisão, né? A minha divisão, a gente trabalha mais com o desenvolvimento do modelo, e a outra divisão é onde eles fazem a assimilação de dados. Então, eu estou menos, assim, preparada para responder essa sua pergunta. O meu entendimento é que já existem técnicas e pessoas fazendo assimilação de dados em grades variáveis, mas eu imagino que deve trazer várias perguntas a respeito de representatividade, de como fazer a localização, até de como fazer as covariâncias. Então, eu imagino que vai ser um desafio extra. Para a próxima implementação, né, operacional, planejada do RFS version 2, não seria com essa grade de múltipla, né, refinada. Então, nós temos mais tempo para começar a pensar nesse problema. Entendi, obrigado. Quanto a esse balanço do portfólio, eu não saberia te dizer assim um número, uma porcentagem, mas só sei te dizer que a área de inteligência artificial está crescendo rapidamente, crescendo bastante, tem muitas atividades, né? Não só nessa área assim, de full replacement do modelo, mas também no uso de inteligência artificial para outros aspectos dentro do próprio modelo físico, para representar alguns processos que são difíceis de captar fisicamente, ou até mesmo na assimilação de dados em si. Então, está crescendo muito, eu diria que é um portfólio, assim, paralelo nesse momento. Ok, obrigado. Muito obrigado, Lígia. Uma pergunta aqui no auditório? Sim. Tem uma pergunta mais aqui. Lígia, boa tarde. Muito obrigado pela sua apresentação. Está falando de Antônio Manzi. Não está muito fácil de escutar. Deixa eu ir mais perto, então, do computador. Você me ouve agora? Sim, agora está ótimo. Tá. Sou Antônio Manzi, aqui do CPTEC. Muito obrigado pela sua apresentação, tá? Muito excelente apresentação, muito importante para nós aqui. Eu trabalho com processo superfície. Bom, a gente está trabalhando com algumas versões do MPass, né, aqui no Monan. E uma das questões que nós temos inicialmente tratado é a questão de um viés de temperatura em 2 metros, temperatura de superfície, vamos dizer assim. Um viés negativo à noite e até um viés positivo durante o dia. Vocês têm... Bom, eu queria perguntar, qual é o modelo de superfície que vocês estão utilizando? Me parece que é o NOAA, né? No 8.1... Não, na verdade, nós não estamos usando NOAA. Naquele modelo HER, que era baseado no WRF que a gente usava o RUC, Rapid Update Cycle, Land Surface Model, que foi desenvolvido aqui no nosso laboratório mesmo. E então, nossos primeiros testes até agora com o MPass têm sido utilizando o RUC, Land Surface Model, principalmente se a gente está rodando sobre CONUS.
Going forward, para o futuro, no RFS version 2, a gente está mudando para o NOAA-MP. Tá. E quais são os códigos de radiação que vocês estão utilizando para radiação de onda curta e onda longa? RTMG. Tá. A gente tem notado, nas versões que nós estamos utilizando, a atmosfera muito transparente. Então, o que leva a um certo excesso de radiação solar em superfície e radiação de onda longa insuficiente. Tá? Então, isso também é parte, tá, dessa consequência de viés negativo à noite de temperatura em superfície, né, e positivo durante o dia. Mas vocês não têm esse problema, né? Olha, a gente tem vários problemas, né? Porque não tem modelo perfeito. Mas eu não poderia te dizer exatamente agora, sim, quais são os bias, mas nós temos muitos resultados que a gente pode compartilhar aí, né, depois. Ok. Mas é o seguinte, nós não estamos usando a física que é distribuída com a distribuição do NCAR, digamos assim, nos public releases ou no que eles têm lá no repositório dele. Nós estamos utilizando a nossa própria física. Então, além de, como eu falei, o RUC ou NOAA-MP, LSM e o RTMG Radiation, nós estamos usando o MYNN Boundary Layer, o TEMPO Microphysics, que é uma evolução do Thomson-Heidenheimer Aerosol Aware Microphysics. E toda essa parte da interação de nuvens com radiação, eu diria que é assim, um dos aspectos nos quais a gente passa mais tempo tentando corrigir ou melhorar. Porque todo o aspecto de subgrid scale clouds e clouds, nuvens que são geradas pelos processos subgrid, como PBL, Boundary Layer, Shallow Convection e até Deep Convection, quando a gente usa o Deep Convection, essas nuvens e o detrainment que elas têm, tem que ser levado em consideração, né, na interação com a radiação, e tudo isso é complexo e requer bastante desenvolvimento. Ok. Muito obrigado. A gente continua conversando então depois, Lígia, tá? Obrigado, viu? Tá bom. Acho que tem... Só eu teria mais uma pergunta, Lígia, rápido, assim. Na questão, assim, você mencionou que vocês utilizam sua própria física, né? E que também tem uma componente que vocês desenvolveram, por exemplo, um sistema, por exemplo, modelos columna, né? Para testar toda essa física integrada, né? E daí, por exemplo, assim, quando você vai para mais alta resolução, né? Ou inclusive na questão das físicas no MPAS, não necessariamente se adaptam ou seja, algumas parametrizações, né, já não estão trabalhando com esse conceito de coluna, né? Por exemplo, às vezes turbulência, convecção. Como vocês estão tratando essa questão? Então, nós estamos tratando assim, que se a gente quer que a física seja interoperable, quer dizer que ela possa ser utilizada em diversos modelos, a melhor maneira de desenvolver a física é em coluna. Quem sabe sobre os seus vizinhos, quer dizer, quem sabe sobre a grade, não é a física, é o modelo, é o host model, modelo que está usando a física. Então, se o MPAS, ou o FV3, ou o WRF, quando eles usam a física, eles sabem quem são os seus vizinhos e como a grade se dá. Então, toda a comunicação com as células vizinhas tem que ocorrer no host model. Então, pode haver comunicação, mas que ela não se dá dentro da física em si. Nós não temos muitas físicas hoje em dia que utilizam esse aspecto. Na verdade, eu acho que no UFS, eu acho que só tem uma, que é no processo de física estocástica da Lisa Bankston,
utilizando aquela... Peraí, agora não está me vindo o nome. O Saulo deve saber de cabeça. Aquele modelo para fazer a É agregação... da radiação? Aquele modelo para usar, para fazer a agregação das unidades convectivas em sistemas maiores. Celular autômata, né? O celular autômata. Então, o celular autômata, ele utiliza o sistema tridimensional. Então, nós achamos que esse mesmo procedimento, digamos, pode ser utilizado para fazer a subsidência que o Saulo e o George Grell querem fazer nas células vizinhas, e outros processos tridimensionais, tais como relacionado à radiação em situações urbanas, né, onde tem prédios e outras coisas assim, que bloqueiam a radiação na diagonal, no tridimensional, e até 3D PBL schemes. Bom, eu diria que eu acho que é uma nova fronteira, é uma coisa interessante e importante. Eu acho que o modelo de coluna, a parametrização física em coluna não contempla a tridimensionalidade, mas ela também não impede a tridimensionalidade, porque o host model pode se comunicar com as células vizinhas. Bom, se não tiver mais alguma pergunta, acho que o Saulo, por favor, Saulo. Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou fazer mais uma. Lígia, você poderia, como você sabe, nós estamos aqui desenvolvendo o Monan, que é fortemente baseado no MPAS, né? Ou seja, basicamente nós estamos usando o núcleo dinâmico, e estamos trazendo algumas coisas novas de física. E vocês têm uma atividade também, até onde eu entendo, similar, né? Nesse sentido, como você falou, de testar o núcleo dinâmico do MPAS frente ao FE3, por conta dessas razões que você mencionou, e vocês estão também trazendo a sua própria física, né? Como é que você vê a nossa colaboração do INPE com a NOAA GSL nesse sentido de trocar experiências e mesmo, quem sabe, compartilhar os códigos, né? Uhum. Porque nós temos um aspecto diferente do NCAR, no sentido de que nós também somos um centro operacional, né? Então nós temos um compromisso muito grande com skills, com performance, com métricas, né? O NCAR, não estou dizendo que o NCAR não se preocupa com isso, mas o NCAR tem um forte apelo para desenvolver a física, de produzir nova ciência, né? Mas nós temos esse aspecto também de ganhar desempenho na performance. Como é que você vê essa colaboração entre essas duas instituições? Eu acho que é uma colaboração muito interessante, muito importante. Quando eu vejo as palestras de vocês, eu acho que a NOAA tem muito a se beneficiar com essa colaboração com o CPTEC, com o INPE, até por isso que a gente está tentando desenvolver esse Memorandum of Understanding para, né, estabelecer isso. Eu acho que uma parte é a gente ter contato frequente através, bom, se for de reuniões ou outras maneiras de compartilhar informação sobre tudo, sobre os problemas que a gente está vendo nos vieses e outras métricas. Essa semana mesmo, Saulo, nós estávamos trocando algumas informações sobre a previsão de precipitação, né? Eu, você, Haitin e tal. Então, eu acho que ter algum tipo de seminário ou de reunião, talvez uma reunião maior, vamos dizer, semi-anual, uma coisa assim, para mostrar os resultados e os problemas, né? Os problemas, inclusive, nessa parte de computação. Quanto aos códigos, a pergunta é um pouco longa para responder aqui, assim, mas os nossos códigos são públicos. Nós desenvolvemos no open source. Então, tudo que a gente está fazendo, você praticamente pode ter acesso imediato. Quer dizer, praticamente não, tem acesso imediato. O que, como você sabe, uma coisa que a gente está tentando fazer é colocar nossa física
que a gente desenvolve aqui em repositórios do GitHub separados, um para microfísica, um para Boundary Layer, um outro repositório para Gravity Wave, etc. E aí poder ligar esses repositórios tanto ao standalone MPass, que não utiliza CCPP, quanto com o UFS, que utiliza CCPP, quanto com outros. Então, essa coisa de modularização do código, acho que também é muito importante para que a gente possa trabalhar na mesma base de código e compartilhar para diferentes hosts. Ok, Então, acho que obrigado. tem essas duas partes, né? Trocar informações, assim, científicas e práticas, Uhum. e trocar código também é importante, e eu espero que algum dia a gente possa ter mais também troca de pessoal, intercâmbio de pessoal. Perfeito, muito bom, obrigado. Bom, Lígia, tem mais o Luciano. Você consiga, porque você tem um schedule bem apertado, né? Consiga responder mais uma, Lígia? Vamos lá, mais uma. Tá, bom, então, assim, com o Luciano a gente fecha, né? E agradece bastante, né, a Lígia. Então, por favor, Luciano, desculpa. Oi, Lígia, boa tarde. Eu sou Luciano Pezzi, pesquisador aqui do INPE, também trabalho em colaboração com o pessoal do CPTEC e também estou colaborando na parte do Monan. Minha área de interesse é interação oceano-atmosfera. A gente trabalha, né, no meu caso, com modelos regionais acoplados, né, WRF, ROMS, e eu vi que você mostrou aí na sua palestra, aliás, muito obrigado, foi excelente a palestra que você deu para nós. Você citou ali o MON e o HYCON, né? Então, eu entendo que o MON e o HYCON são candidatos a serem a parte oceânica dentro do UFS. Minha pergunta é a seguinte, eles já são realidade nesse acoplamento com o MPass? Ou como é que está essa história aí? O que tu poderia comentar para nós? Obrigado. De nada. Se for Então, longa a resposta, a gente pode conversar outra hora. Obrigado. Tanto o MOM como o HYCOM já são parte do UFS e estão acoplados com o UFS Weather, com a parte atmosférica do UFS Weather Model, usando o ISMF, Coupler, mas atualmente só com o SV3-based, né? Só com outro núcleo dinâmico. Então, infelizmente, hoje nós não temos nada acoplado com o MPass, porque quando você pega o MPass standalone do NCAR, não vem com nada para você poder acoplar ali, o que é uma grande frustração para nós. Então, esse é um dos objetivos pelos quais a gente quer trazer o MPass Dynamical Core para o UFS, substituindo aqui esse quadradinho onde fala, não substituindo, mas lado a lado, com o quadradinho que fala Atmos Cubed Sphere, que é o FV3 Dynamical Core, porque aí colocando nessa infraestrutura, a gente vai conseguir fazer esse acoplamento com não só o oceano, mas com várias outras coisas, por exemplo, com módulos para a qualidade do ar, né, o GoCart e o CMAC. Então, a gente está super interessado em acoplar o MPass, mas no momento ainda não temos nada. Tá, ok. Muito obrigado. Então, se você acoplar aí, você conta para nós. A gente está atrás de apoio também. Mas a gente pode conversar. Obrigado. Lígia. Bom, em nome de todo mundo aqui, a gente queria agradecer, né? Muito, muito obrigado. Foi uma palestra muito elucidante, né? De vários pontos também, que também servem como guia, né? Futura para aqui, para a gente, e uma fonte de futuras colaborações. Então, muito obrigado, né? Um grandíssimo muito obrigado por essa primeira participação, né? E, bom, vamos trabalhar para fazer mais frequentes essas colaborações, né? Porque acho que a gente tem muitas rotas que são em comum, tá bom? Então, da mesma forma, agradeço a todo mundo pela participação, né? E vamos a fazer esse trabalho com mais frequência. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Não, muito obrigada a vocês. Foi muito legal.